tarde, eu sou a Luana e esse é o Saúde Ativa aqui na Cidade Ativa Online, a nossa TV online. Sejam todos muito bem-vindos para esse nosso programa onde a gente fala de saúde de uma maneira integral. Não esquece de já deixar o seu joinha, de compartilhar com a galera e chamar todo mundo para assistir junto com a gente, principalmente hoje que a gente está na Associação dos Ostomizados de Osasco e região, para entender um pouco e conhecer como funciona esse universo da ostomia. A gente tem uma convidada, a Helena está por aqui, mas antes da gente conversar com ela, a gente vai fazer uma pequena paradinha para acompanhar um anúncio de algum patrocinador. Fica ligadinho que a gente já volta. Tem 20 anos, agora eu estou nesse loteamento tem acho que 11 anos. 11 anos. Aqui é um bairro sossegado, não tem esses negócios que acontecem para fora aí, né? Muita bagunça. Para final de semana, para quem mora lá no Barulho, para morar aqui, não tem lugar melhor. Eu mesmo morava em Interlagos, eu vim para cá e não quis sair mais. Sair do Barulho, né? Um lugar bom, não tem perigo da chuva carregada. Não tem perigo de chuva, não tem essa bandidagem doida que tem aí pra fora, né? Graças a Deus. Mas é muito bom. Gostei muito. Já 10 anos, 11 anos já que estou aqui. Vamos pra frente. Melhorar o bairro. Com certeza. Obrigado. Bom, estamos de volta. E a gente hoje está aqui com a Helena. Helena, seja muito bem-vinda ao Saúde Ativa. É um prazer ver que vocês estão recebendo a gente aqui, né? Poder estar fazendo o Saúde Ativa num outro ambiente. Então, para a gente poder começar, eu gostaria que você se apresentasse para todo mundo. Fala para eles quem você é, o que você estudou, como é que é o seu trabalho. Fica à vontade. Obrigada pelo convite, pela oportunidade. Meu nome é Helena, eu sou enfermeira, especialista em enfermagem dermatológica, então a gente tem todo um cuidado tanto com pele, feridas e ostomias, tá? Que é o foco aqui hoje. A gente faz uma atuação, eu como representante técnica de vendas, eu faço uma atuação comercial e técnica em toda a região de Osasco, Barueri, Carapicuíba, todos os entornos aqui da nossa região, tá? Meu trabalho, ele é basicamente fazer a visita nos clientes, então a gente tem essa atuação comercial e a gente também tem atuação técnica de que forma? O paciente recém-ostomizado, precisa saber como que ele vai se familiarizar com essa ostomia, como ele vai se comportar, a vida social dele, a alimentação, a gente dá todo esse suporte para ele. Muito bem, então vamos começar primeiro entendendo o que é ostomia, porque a maioria do nosso público não sabe o que é. Então, Helena, se você puder, explica aí pra gente o que é a ostomia. Então vamos lá. Ostomia é uma abertura no intestino. E quando que o paciente precisa passar por esse procedimento que faz essa abertura no intestino? Por algum motivo, que seja um trauma, que seja alguma doença, ele vai ter aquele trânsito intestinal que a gente tem normalmente interrompido. Então ele deixa de fazer o ato de evacuação pelo ânus, que é a forma comum, natural, e ele acaba tendo uma abertura no intestino, que ele vai ter uma exteriorização da alça intestinal dele, então vai ficar com uma alça intestinal assim para fora na região do abdômen, e essas fezes ela vai seguir agora por esse trânsito. Então essas fezes vão sair por esse estômago, que é o que a gente chama, e ela vai cair numa bolsinha coletora. E aí o paciente vai fazer o esvaziamento dessa bolsa. Tá? Então é uma mudança de trânsito, né? Ele deixa de ter o trânsito comum e a saída do efluente pelo ânus para ter essa saída por esse estômago. Então, para que a pessoa
tenha o estoma, ela tem que ter algum problema que obrigue a passar por esse tipo de cirurgia. Sim. Quais são os casos em que é necessária a cirurgia para a formação do estômago? São diversos casos, tá? Existem, por exemplo, uma cirurgia que às vezes o paciente se submete a uma cirurgia ginecológica, por exemplo, e acaba tendo uma perfuração no intestino, então ele acaba tendo que fazer essa esterilização. Ou, por exemplo, algum câncer no reto, câncer no intestino, e aí você não tem mais como ter o efluente passando por aquele trânsito, o médico precisa fazer o desvio. Pode ser também um trauma, o paciente sofreu um acidente de carro, foi atropelado, e aí ele acabou tendo também uma perfuração nesse intestino. Não dá para reconstituir ali no momento do ato cirúrgico, e aí ele precisa fazer essa esterilização. Bom, então, passando por isso, a gente entende que a vida da pessoa começa a mudar a partir de uma cirurgia como essa. Sim. A gente já pode observar que, às vezes, um mau funcionamento do organismo, ou porque ele solta demais, ou porque ele prende demais, já muda um pouco a rotina da gente. Então, como é que fica a rotina de uma pessoa que precisa passar pela estomia, né? Assim, não é uma coisa, é para sempre, não é para sempre. Quais são esses casos e como que, de uma maneira geral, primeiro, como que funciona aí a adaptação da pessoa que tem um estoma? Existem dois tipos, né? Existe o estoma que ele é definitivo, e aí o paciente vai carregar esse estoma esterilizado para o resto da vida e vai fazer as fezes vai sempre cair nessa bolsinha coletora, e tem o temporário. Aí o que difere é realmente o tipo de patologia que ele teve para passar pelo procedimento. Então, por exemplo, se ele teve um trauma e só lesionou o intestino e ele tem condição de esterilizar essa alça para ter o desvio, enquanto faz a recuperação e a cicatrização desse intestino que perfurou, a gente fala que ela é uma que a gente tem como fazer a reversão. Então ele fica um tempo, que seja 6 meses, 1 ano com esse estoma, e depois o médico agenda e faz a reversão. Então ele costura novamente ali, né? Ele sutura tudo, e aí o trânsito volta a funcionar. E tem os casos que são definitivos. Aí um exemplo é, de repente, um câncer. O paciente precisa retirar um pedaço do intestino. Ou às vezes o paciente retira o reto. Então, nesse procedimento, o paciente não vai ter como mais ter aquele trânsito comum que ele tinha. Então, ele vai ficar definitivamente com o estômago. Agora, como que é a adaptação, Lu? É assim, no primeiro momento, geralmente, os pacientes eles precisam de um apoio muito grande. Porque imagina um paciente saudável, a gente com idade, né, assim, jovem, e você sofre um acidente, por exemplo, de carro, e você acorda no hospital com uma bolsinha, e as pessoas falam para você, agora as suas fezes vão sair aqui pela tua barriga, não mais pelo ânus. E aí, como que é isso? A pessoa, no primeiro momento, é um choque muito grande. Sim. Então, ela precisa de todo um amparato, de todo um suporte psicológico, né? Porque ela não sabe, ela nem sabe por que aconteceu aquilo. Então, aí é onde entra o trabalho, principalmente da enfermagem, da equipe multi, né? Que é orientar esse paciente do que aconteceu e fazer ele entender que aquela ostomia é o que vai dar a oportunidade, de repente, dele viver. Entende? Então é explicar para ele o que está acontecendo tecnicamente, para ele entender, olha, o senhor agora teve uma lesão na região do intestino final, então agora o senhor precisa fazer essa esterilização para suas fezes sair. E psicológico, né? Porque fica muito abalado, autoestima. Às vezes a gente está falando de um paciente que é casado, às vezes tem que ver se o parceiro vai entender, se o parceiro vai aceitar. Então, assim, a primeiro momento a adaptação ela precisa de muita ajuda. Pensando em ajuda, né, e olhando a questão integral, como é o objetivo do programa, né, não é um único profissional que vai conseguir dar esse apoio, mas existem profissionais que são específicos, né? Sim. Você, por exemplo, é uma especialista em estomia. Sim. Então, para que essa orientação seja bem dada, quais são os profissionais necessários para a pessoa sair bem informada?
É necessário que tenha acesso a um enfermeiro estomoterapeuta de preferência ou um enfermeiro dermato, né? A dermato, ela dá a mesma base curricular do que o da estoma, né? Tem o módulo de estomia também, então o dermato, ele também tem essa base. É importante porque a faculdade em si, a faculdade de enfermagem, ela não dá pra gente um módulo de feridas, um módulo de ostomia. Então o enfermeiro generalista, ele não sabe às vezes como lidar com aquela ostomia. Então sim, é necessário um especialista, de preferência dermato ou estomoterapeuta. Então, pensando agora nesses cuidados, para a pessoa que precisou ter um estoma agora e que está assistindo a gente, quais as orientações você daria em termos de tipos de acessórios, de bolsinhas, de cuidado? Como precisa ser essa rotina com essa bolsinha? Então vamos lá. Primeiro, o paciente tem que entender que aquela região não é uma região estéril. Então não tem necessidade de, por exemplo, se paramentar todo para trocar a bolsinha, de pegar uma luva estéril e soro, não tem essa necessidade, tá? Então o cuidado ali com a higiene é como se você estivesse higienizando a sua parte íntima mesmo, é água e sabão. Então você vai tirar a bolsinha, você vai fazer a higienização com água e sabão, você vai secar, manter essa pele bem sequinha para ela não ter nenhum tipo de lesão, e aí a gente vai colocar o equipamento coletor. Tá? O equipamento coletor, e aí a gente tem diversos tipos. A gente tem equipamento de uma peça, a gente tem equipamento de 2 peças, a gente tem um que é moldável, a gente tem um que é convexo. Então tudo difere do tipo de estoma, tá? Eu trouxe até aqui para mostrar para vocês uma plaquinha que é bem legal, ilustrativa, ela mostra os tipos de estoma. Então a gente tem um estoma que ele fica abaixo do nível da pele, então ele é um estoma que ele é retraído, a gente chama. A gente tem um que é baixo perfil, a gente tem um que é plano, a gente tem um que é perfil alto, tem o perfil super alto. Então a gente precisa fazer uma avaliação do que? O tipo de estoma, o ângulo de drenagem, por exemplo, esses meus estomas, o ângulo de drenagem é central. Então a gente precisa ver se ele é central, se ele é lateralizado, e um outro fator muito importante na hora de escolher um equipamento é o tipo do abdômen do paciente. Então se ele é aquele paciente atleta que tem um abdômen trincadinho, ele tem um abdômen plano, então ele certamente a gente consegue encaixar um equipamento de 2 peças ou de uma. Se ele já é um paciente com abdômen globoso, a gente tem que entender se o estômago está na região de uma prega. Se estiver numa prega, a gente precisa ter cuidado na hora de adaptar, porque o de 2 peças pode não ficar. Então tudo vai depender dessa avaliação. E daí a importância de ter um enfermeiro especialista para fazer essa avaliação e indicar o equipamento coletor adequado. Porque quando a gente indica um coletor inadequado, a gente vai começar a ter as complicações. Quais são elas? A gente pode ter lesão de pele. Então, aquelas fezes começam a ter contato com a pele e vai corroer ali, né, a região da pele onde vai ter as lesões, né, o que a gente fala de as dermatites associadas à incontinência, peristoma. Então, a gente tem que ter bastante cuidado na hora da escolha do equipamento. Muito bem, então em relação ao equipamento existem variedades que vão se adequar ao seu corpo e à sua situação. A gente brinca assim, Lu, igual sapato. Não adianta eu pegar um sapato número 35 e padronizar ele aqui. Olha, agora todo mundo vai usar sapato 35. No meu pé vai dar? Não, porque eu não uso 35. A hora que eu colocar vai apertar. De repente no seu pé vai ficar folgado. Então não existe um padrão, uma regrinha. Existe uma avaliação que a gente tem que fazer para adequar cada um com a sua necessidade. Inclusive o tipo de bolsa. Inclusive o tipo de bolsa. Tipo de resina, tipo de bolsa, tipo de sistema. E aí, então, precisa ser realmente um atendimento muito personalizado. Personalizado, é esse o nome, é um atendimento personalizado. Muito bom. Agora, quando a gente fala em intestino, a gente pensa muito na questão da alimentação. Como é a adaptação em termos da alimentação do ostomizado? Ele vai ter que ter alguns cuidados com aqueles alimentos que causam flatos ali, mais gases, por exemplo, por conta do conforto. Vai ser desconfortável para ele, por exemplo, comer couve, e aí ficar aquele monte de flato, a bolsinha vai encher de gases. Então ele vai ter que esvaziar ali, fazer um furinho, colocar um filtro de carvão. Então tem que ter alguns cuidados, né? Também alimentos que fermentam muito fácil, bebida alcoólica, tudo isso ele vai precisar evitar.
A gente tem também esse suporte nutricional. Então, quando o enfermeiro faz essa orientação do tipo de equipamento coletor adequado, a gente também vai fazer uma orientação do tipo de alimentação adequada de acordo até com a ostomia. Tem paciente que ele é ileostomizado, tem paciente que ele é ostomizado. Então, depende muito da porção do intestino. Se ele é um ileostomizado, é uma porção que as fezes já são mais líquidas. Ela não fez todo o trânsito ainda, então dependendo do alimento, aquelas fezes vão ficar bem corrosivas, porque tem muitas enzimas. Então, também um pouco personalizada essa questão da alimentação. E também a gente tem um outro universo aí, fora a ilho e a colo, a gente tem a urostomia também, que é o paciente que ele é ostomizado não necessariamente para ter a saída das fezes. Ele também pode ser ostomizado para ter a saída da urina. E dependendo então da porção do intestino, a bolsinha fica em algum lugar do abdômen, né? Isso. Porque a gente tem ali o intestino grosso, a gente tem o intestino delgado, o ilho fica no intestino delgado, localizado lá direito. Isso. Dependendo da porção do intestino, você pode ter a bolsinha um pouquinho mais para cima no transverso, Sim. no descendente, no sigmoide. Aí cada ela vai ficar numa porção diferente, inclusive na urostomia, que é a questão da bexiga, né? Sim. Então, também vai ficar num lugar diferente e isso também é necessário adaptar toda a questão de alimentação. Toda a porque questão se você de alimentação. está no ilho, no intestino delgado, as fezes ainda não estão formadas, ainda está no processo de absorção dos nutrientes, então ela ainda é bastante líquida, ela vai ganhando forma no intestino grosso, então a consistência vai mudando, inclusive dependendo de onde é. E tudo isso precisa ser olhado com carinho e com respeito, né? Sim, com muito carinho, porque se você faz uma indicação errada nesse momento, por exemplo, você coloca uma bolsinha que ela não tem aquela absorção, aquela resina, e aí você coloca numa ilho que tá essas fezes mais líquidas mesmo, com uma absorção menor dos nutrientes, das enzimas, ela vai ser corrosiva e ela vai corroer ali a placa, né? E aí vai ter lesão de pele. Então isso precisa ser olhado com muito cuidado mesmo, muito personalizado. Por isso que a gente faz um atendimento personalizado para cada paciente. Tem alguma adaptação referente a banho? Alguns pacientes conseguem tomar banho normal e aí ele não tem problema molhar, tá? Desde que ele tenha ali um cuidado de não esfregar para não cair, não tem problema. Ele pode tomar banho normalmente. Mesmo sem a bolsinha? Mesmo só sem com a bolsinha. A proteção? Só com a proteção. Muito bem. Agora, tem aí todo um aparato que eu acho que é a grande dificuldade, a questão relacional com as pessoas, com os familiares, com o trabalho, que está muito envolvido com o emocional. Como que você observa, você que já está nessa estrada, essa adaptação? O que as pessoas fazem para ficarem bem emocionalmente e manterem a qualidade nas suas relações? Acho que a primeira coisa, Lu, é se aceitar, né? A pessoa precisa aceitar a nova condição dela de vida, né? É uma condição, não tem assim como ela pensar de que aquilo é um fardo que ela vai carregar, não é. Muitas vezes aquilo é a condição dela viver. Ou ela tem uma estomia e vive, ou ela não vai conseguir ter uma sobrevida. Então ela precisa se aceitar primeiro, ela precisa olhar para si, se amar do jeito que ela é, e aí depois ela vai conseguir ter aí um respeito da sociedade no geral. Eu vejo assim muitos pacientes que trabalham normalmente e se ele não te contar que ele é ostomizado, você nunca vai saber. Então, ele consegue levar uma vida relativamente normal. A diferença é que, assim, como é um estômago, ele não tem aquele esfíncter que a gente tem ali a sensação de evacuação, então ele não tem o controle disso. Vai ficar eliminando. Pode acontecer um acidente, de repente ter algum vazamento? Pode. Ele passar por uma situação ali um pouquinho constrangedora, mas contornar isso de uma forma que seja suave, né? Principalmente no local de trabalho. Então, ter uma rotina de horários, que ele vá no banheiro e faça o esvaziamento para não chegar ao ponto de encher, de ter vazamento. Mas, no geral, ele consegue conviver bem no ambiente de trabalho, no ambiente familiar, de uma forma relativamente normal.
A gente tem pessoas na equipe que é ostomizada e eu fui saber que ela era ostomizada assim depois de 1 ano, mais ou menos, porque ela contou, senão eu jamais saberia. A pessoa põe a roupa, às vezes tem a gente dá bastante dica também de roupa, de vestimenta. Então a gente fala, põe uma calcinha um pouquinho mais alta, que aperta para a mulher, para o homem põe um cintinho, põe uma faixa, e aí você coloca a roupa por cima, fica imperceptível. Então dá para ter uma vida comum. Fazer atividade física, tudo. Ah, interessante. Então, assim, uma pessoa que consegue passar por isso e consegue aceitar esse momento dela, ela consegue ter uma vida normal, em termos de amigos, de trabalho, ter as relações sexuais também é normal. Sim. E, inclusive, as atividades físicas. Sim, sim. Aí a atividade sexual, a gente vai ter, assim, muito um apoio do parceiro também entender a nova condição, né, da sua parceira, do seu parceiro, e assim, é vida normal. Existem acidentes? Existem. A gente até falou bastante de sexualidade um dia desses, numa live que a gente fez. Pode ocorrer de repente a bolsinha soltar na hora do ato? Pode. E aí, acabou tudo? Quebrou o clima? Não. Termina no chuveiro, sabe? Assim, precisa ser criativo nesse momento, assim, porque é uma condição que não é fácil, mas se você for levar ao pé da letra, vai ser mais difícil ainda. Então, precisa ser criativo e o parceiro precisa estar ali alinhado, ter muito amor envolvido, que daí eles conseguem passar por isso. Muito bem. E ter um cuidado também, né? De esvaziar antes, para se sentir mais seguro, né? E usar um cintinho, né? Para ter uma segurança maior. Sim. Ah, muito legal. Então, quando a gente consegue ter aí o apoio emocional, é o que vai fazer a diferença, vai fazer na verdade, toda a diferença. Né? A maioria dos casos são definitivos ou eles são provisórios? A maioria é definitivo. A maioria é definitivo. A maioria é definitivo. Então, aí sim, um trabalho mais profundo emocionalmente falando. Sim. Né? E para quem é o provisório, então, ter esse entendimento de que é o provisório, de que vai se passar por uma nova cirurgia e que vai ter que se passar por uma outra adaptação. Para que aí a vida entre numa rotina diferente. Né? E como também tem casos de pacientes que têm a possibilidade de uma reversão e que eles optam por não fazer a reversão. Às vezes por não querer passar novamente por um ato cirúrgico, porque se ele já foi ostomizado, ele já passou por uma cirurgia. Às vezes ele fica ali, ele desenvolve até um trauma ali e ele não quer fazer a reversão, ele prefere ficar com a bolsinha do que ele passar por um novo procedimento cirúrgico. Então também entra aí uma adaptação psicológica grande também, de se for melhor para o paciente, de tentar convencer ele ali a passar por isso, que às vezes alguns optam por não passar. Isso é muito interessante. Bom, Helena, a gente então vai terminando por aqui esse primeiro bloco, vamos fazer uma parada rapidinha para você ficar de olho na programação aqui da Cidade Ativa Online, a nossa TV online. E quando a gente voltar, vocês vão ver o Geraldo sentado aqui para a gente conversar um pouquinho sobre o que é a associação e que tipo de apoio a associação oferece aos ostomizados. Então, até daqui a pouco. Tudo na nossa vida hoje é política. Se eu estou vestindo essa camisa aqui, ela é política, porque eu pago imposto dela e é caro. Um dos maiores impostos do mundo é o imposto do Brasil. Não perca, todas as terças-feiras, às 19 horas, o maior jornal do Brasil. A Voz do Mundo, levando a vocês todas as notícias do Brasil e do mundo. Esse é o primeiro programa que foi dedicado mostrando somente o meu trabalho. Eu agradeço mais uma vez essa oportunidade. Nós estamos recebendo hoje um convidado bastante especial, e pintura em gesso, ela serve como uma arte terapia, viu, pessoal? Minha fé não está firmada
nas coisas que podes fazer. Deus vai realizar os teus sonhos e manifeste aqui. Luz da escuridão, esse é quem tu és. Para hoje poder ajudar várias mulheres. Porque hoje eu tenho um carinho dos meus filhos. Descobri que eu tô grávida de novo. Eu sou Giovana Viola. Que a mulher namoradeira eu passo por e mando embora. Amanheceu, pode ir embora. Olha que já tem um Uber te esperando lá fora. Investe em mim, aposta tudo em mim. Então me abraça forte. Cheia de manias, toda dengosa. Obrigado, que Deus abençoe. TV Online. Olá, pessoal. Todos os domingos, às 10 horas, não percam o Japão Show, aqui na Cidade Ativa Online, a nossa TV Online. Minasama, konnichiwa. Japão Show apresentado, Mari desu. Itsumo arigatou gozaimasu. こちらのシダジアチバオンラインでは毎週日曜日の朝10時に生放送で皆様へジャパンショーをお届けしております。それでは来週の日曜日も皆様とこちらの方でシダジアチバオンラインでお会いしましょう。皆様を心よりお待ちしております。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。 Olá, eu sou a Luana e quero te convidar para conhecer e acompanhar o programa Saúde Ativa, onde a gente fala de saúde de uma forma integral. Então vem com a gente entender a saúde de um jeito diferente e aprender a usar esse entendimento no nosso dia a dia. Nós estamos abandonados. Tomar vergonha e olhar mais pelas pessoas. Panela, tem uma panela que tem uma pouca vergonha. Até para andar de pé você vai ter que pagar. Meu vizinho tomou até tiro na perna. A gente tem que buscar os nossos direitos. É como um cavalo que tem 2 donos que morre de fome. Ratos maior do que alguns gatos que tem pelo bairro aí, né? Cadê os vereadores? Cadê o prefeito? Como eu falei para vocês, liderança no bairro, sem dúvida nenhuma. Muito bem, estamos de volta aqui, como prometido, com o Geraldo, que é o diretor financeiro da AORA, Associação dos Ostomizados de Osasco e Região. O que é uma associação de ostomizados? É uma associação que apoia as pessoas que passaram pela cirurgia, que a gente já conversou com a Helena. Então, Geraldo, por favor, se apresente a eles. Bom dia a todos, muito obrigado pela oportunidade. A Associação dos Ostomizados de Osasco e Região é, na verdade, todo o apoio de uma pessoa recém-ostomizada que sai do centro cirúrgico com uma bolsinha apoiada à sua barriga. E daí começa toda uma história, como é que vai se adaptar, qual o melhor material, como cuidar desse ostoma, né? E devemos lembrar que ostomia é qualidade de vida. Então, as pessoas podem ter a sua vida, dentro dos seus benefícios, uma vida normal. Tá? A associação atende hoje Osasco e mais 18 cidades gratuitamente, mantendo profissionais estomaterapeutas, né, os enfermeiros que são graduados em estomas, e também o apoio psicológico, o apoio de nutrição, que é muito importante também para os pacientes ostomizados. Não é o papel de uma associação atender com material gratuitamente. Porém, neste primeiro momento, ele sai do centro cirúrgico até ele se cadastrar no polo, no SUS, e receber o seu material de direito, demora aí de 30 a 45 dias. Então, a associação, dentro do que as empresas proporcionam, a gente consegue atender com esse kit de material de sobrevivência, a gente chama assim. Então, a estrutura toda é mantida com a doação e com o patrocínio das empresas que
atuam no ramo das bolsinhas. Mantendo uma associação hoje, você tem que promover uma série de ações, né? Seja bazar, bingo, almoço beneficente, baile dos ostomizados. A gente tem, esse ano, em função de tudo que está acontecendo com o coronavírus, a gente está bem aquém, além do que a gente precisa para manter a OA funcionando. Mas sem os apoios das empresas, não existe associação. Certo. E como é que funciona o atendimento aqui? Para quem estiver precisando, o que é que eles encontram aqui, além do estomaterapeuta, né, que a gente já viu com a Helena, que são os profissionais especializados nesse apoio, nessa orientação de como fazer com a bolsinha e tudo mais, né, com a ferida e tudo mais. O que mais um ostomizado pode encontrar aqui de apoio? Nós temos um grupo, né, no WhatsApp, dos ostomizados da OR, que é justamente aquele encontro de relacionamento, um apoiando ao outro, como foi, uns estão fazendo químio, outros vão fazer reversão, então eles precisam interagir para saber como é que foi essas fases, né, de adaptação. A própria família se sente totalmente perdida, né? O apoio psicológico é essencial nesse momento. A mulher ela acha que ela perde toda a qualidade, toda a expressão dela, a sexualidade, sensualidade, que não é verdade, né? Você tem que se adaptar às novas situações da ostomia, mas você tem uma série de ações aí, como se vestir, né? Como se tornar sensual, então tem todo o sistema para você ser integrado à sociedade e não ter nenhum trauma em função da ostomia. E esse tipo de apoio vocês oferecem aqui? Vocês têm reuniões semanais com profissionais? Como que funciona? Nós temos uma reunião mensal. Nós trabalhamos de segunda a sexta-feira, das 9 às 15h30. Tá? Nós temos 4 enfermeiras estomaterapeutas das 4 principais empresas que fazem o atendimento gratuito sempre na parte da manhã. Também temos o atendimento das empresas, o residencial, para aquele paciente que não está podendo, né, o paciente ou usuário de ostomia, que não está podendo se locomover. Então todas as empresas mantêm um atendimento residencial. Muito bem. Aqui vocês conseguem prestar algum serviço de direito, onde converse com esses ostomizados sobre os direitos que eles têm junto ao INSS? Vocês têm esse trabalho aqui também? Olha, nós sempre dependemos sempre de voluntários da OAB, que possam conduzir o primeiro atendimento aos ostomizados, quais são os benefícios, se ele vai tirar um carro zero, se ele pode tirar um carro zero isento, como que é a sua CNH agora como ostomizado. Só que isso sempre é trabalho voluntário. Então até o ano passado a gente teve esse atendimento normal, né? Uma advogada voluntária, e esse momento agora nós estamos fazendo tudo novamente, todo o processo novamente. Então vamos precisar de mais voluntários aí para abraçar a causa. Então todo mundo que trabalha aqui é voluntário? É voluntário. Então é um trabalho, eles doam o tempo, Sim. doam a sua energia para atender essas Sim. pessoas de maneira voluntária. Nutricionista, psicólogo, sempre o primeiro atendimento é o trabalho voluntário. Depois, dependendo da necessidade, a própria OR, a semana retrasada, passada, nós distribuímos 120 cestas básicas. Tá? A princípio, primeira necessidade é a família dos ostomizados. O ostomizado às vezes não está recebendo nenhum benefício do governo, né? Se está desempregado é outro problema. Então, mas teve uma série de ações que você vai se envolvendo. Pegou fogo na favela do Jaguaré, nós acudimos aí com quase 70 cestas básicas. Então esse é um trabalho também, é um trabalho de formiga, né? Vai aparecendo as pessoas, você vai construindo a sinergia e aí a gente consegue ajudar muita gente através da OR. E como vocês mantêm? Vocês recebem doações ou vocês só fazem parcerias com empresas? Se alguém estiver assistindo a gente e quiser ajudar vocês, como eles fazem? Olha, o trabalho voluntário é uma coisa fantástica, porque você nunca sabe o que vem como vem. Mas nós temos o grupo de Fuxico, que é de Sorocaba, são senhoras de vários condomínios. Elas conseguiram uma maneira de combater a depressão e o estresse, gerando então uma costura a outra borda, e elas fazem aventais, capas de travesseiro, almofadas, e doam tudo isso para a OR, para os nossos bazares, para a gente poder reverter e continuar mantendo a OR. Temos também o grupo chamando Praticar o Bem. O grupo Praticar o Bem,
Ele foi construído dentro da OR por um ex-ostomizado que fez a reversão e ele viu o dia a dia de um ostomizado, como era o atendimento da OR. No Brasil inteiro ele criou esse grupo, Praticar o Bem, cada um doa o que pode, 10, 20, às vezes não pode, não doa, mas isso vai ajudando a gente a pagar as coisas fixas, né, que todo mês tem, e a gente pode fazer uma obrinha, pode fazer o nosso folder, uma série de ações para manter sempre a gente também ativo, né. Você não tem por exemplo, hoje nós estamos fazendo uma entrevista, dificilmente a gente tem essas oportunidades, né, porque não é uma área que você tem muito patrocínio, tem muito dinheiro envolvido. É um trabalho de voluntário mesmo. E novamente agradeço a oportunidade, gente. Muito bem, então se você quiser ajudar, entre em contato com a OR, que o Geraldo vai te ajudar a ajudar a associação. O telefone está aparecendo aqui embaixo na tela, entre em contato com ele. Geraldo, eu tenho muito que agradecer, né? Nossa, a tua nós que presença agradecemos. aqui, a tua oportunidade de fazer o Saúde Ativa aqui na associação. E você continua aí, porque daqui a pouquinho a gente vai conversar com uma ostomizada. Vamos ver o que é esse universo pelo olhar de quem já passou por tudo isso. Então, fica aí, já já a gente volta. Muito bem, agora estamos de volta. Como prometido, a gente vai conversar com uma ostomizada. A gente está aqui com a Ângela. Ângela, por favor, se apresente para as pessoas, fale o seu nome, o que você faz da vida, e a gente vai bater um papo para entender um pouquinho mais da sua história. Certo. Bom, meu nome é Ângela, eu tenho 53 anos e sou voluntária aqui na OR. Muito bem. Então, Ângela, me fala uma coisa. O que aconteceu contigo para que você se tornasse uma ostomizada? O que foi Qual foi o teu problema? Bom, é assim, no começo eu tinha o meu convênio, né? E eu tinha muita diarreia, tudo. Aí começou com uma diarreia, febre, tudo que eu comia vomitava. Aí eu peguei, fui ao médico do convênio, aí eles faziam exame, é uma virose, é uma virose. E eu perdendo peso, até que eu encontrei um médico, que ele falou assim, vamos fazer uma colonoscopia para ver. Aí começou com uma reticulite, já em fase bem avançada. Tá. Aí eu comecei a fazer o tratamento, aí eu ficava uma semana em casa, 2 no hospital. Uma semana em casa, 2 no hospital. Aí depois passou para a doença de Crohn, né? Certo. Aí avançou mais, aí foi para um câncer, né? Aí, antes disso, eu fui ao hospital, a doutora Magali, do HC, pegou e falou assim, olha, Ângela, a gente vai ter que fazer uma cirurgia, mas a sua cirurgia vai ser reversível, que é a bolsinha. Tá, tudo bem, tranquilo. Eu tomei 2 anestesias. Eu fui acordar 4 dias depois. O meu esposo, dentro do quarto, eu não o conheci. Aí,
ela veio depois da anestesia, depois dos 4 dias, ela veio e falou: olha, Ângela, eu tenho 2 notícias para te dar, uma boa e uma ruim. Qual que você quer primeiro? Eu falei: manda. Aí ela pegou e falou assim: bom, a primeira é que a cirurgia foi um sucesso. E a segunda é que, lembra que eu te falei que a sua cirurgia ia ser reversível, que você ia poder tirar a bolsinha? Você não vai poder tirar mais. Por quê? O seu intestino foi totalmente, né, tirado fora. Retirar. Isso. Então, infelizmente, o reto seu estava todo dissolvido pela doença. E o seu ânus foi amputado. Quer dizer, não tem chance de reversão. Eu vou fazer o quê? Entrei numa depressão terrível, mas graças a Deus eu tive o apoio da minha família, principalmente do meu esposo. Eu cheguei a pesar, eu pesava 60 quilos, eu fui para 40 quilos. Eu parecia uma caveira ambulante. Aí meu marido olhou para mim, lembro até hoje, ele falou assim: o importante é você estar viva. Vem cá, tem muitas pessoas que são piores que você. Você tá viva, você só apenas está com uma bolsinha. Aí eu olhei, ele falou assim: tem muita gente que é um deficiente visual, tem muita gente que é um cadeirante, certo? Então pensa nisso, se Deus te deu essa oportunidade, então segue em frente. Aí eu parei para pensar e falei: é isso aí. Hoje eu sou uma pessoa normal, feliz. Se a médica chegar para mim, se tivesse, vamos dizer, uma possibilidade de uma reversão, e ela falasse: Ângela, vamos reverter? Não, doutora, muito obrigado. Tô muito bem, obrigado. No começo é difícil, sim. A bolsinha vaza no lençol, na cama, no colchão. É uma coisa chata. Às vezes você tá dentro do ônibus, ixi, vazou. No começo é difícil, sim. Às vezes até hoje eu passo por isso. Você tá no ônibus, ixi, a bolsinha estourou. Mas pensa numa coisa, você tá viva. Deus te deu essa oportunidade. Então por que não vamos aproveitar, né? Sim. Isso faz quanto tempo, Ângela? 18 anos. São 18 anos convivendo com a sua bolsinha. Exatamente. Apesar da quantidade de tempo, você lembra como você, mesmo, você deve ter levado um tempo até entender, interiorizar o que seu marido te falou, e ainda bem que você teve o apoio, mas você lembra como você se sentiu quando você parou e falou: nossa, agora eu vou ter que andar com esse negócio pendurado? Olha, para falar a verdade, eu me senti a pior pessoa do mundo. Uma vez eu estava na missa, né, independente de religião, eu estava na missa, o padre lá falando, e eu gosto muito de usar branco, né, que eu já trabalhei em hospital e eu gosto de usar branco, tá? Estava toda de branco assistindo a missa, daqui a pouco começou a escorrer. Eu olhei assim, eu chorei, mas eu chorei acho que uma meia hora. Eu falei: por que isso, meu Deus? Por que o Senhor não me tira logo desse mundo? Aí Deus me tocou, aí falou: opa, não pense assim. Aí eu peguei, pedi licença para o meu esposo, que eu morava em frente à igreja nessa época, e saí. Chorei dentro de casa. Ele falou: você lembra o que eu te falei? Você lembra? Evita um pouco de usar branco. Põe cores mais escuras. Foi aí que eu me conscientizei. Aí eu comecei a usar roupas mais adequadas, assim, aí mais você escuras. Foi se adaptando à realidade. Exatamente. E como você veio parar aqui na associação? Como que você conheceu a associação? Foi assim, eu fiz o cadastro, né, como eu faço parte do HC. Logo no primeiro dia eles deram uma aula para o meu esposo, que acho que ninguém teve essa aula. Aí eles falaram assim: olha, as bolsinhas você não vai pegar aqui, você vai conseguir
num outro lugar. Aí perguntaram para mim onde eu morava, eu falei em Osasco, Munhoz Júnior e tal. Aí a moça pegou a enfermeira e falou assim, olha, você vai ter que pegar no regional. Tá, tudo bem, fiz o cadastro, fiz o cadastro no regional. Aí num dia eu usava muito, uso até hoje o pozinho. Aí eu não sabia da associação, nunca tinha nem ouvido falar. Aí a enfermeira aqui do hospital pegou e falou assim, por que você não vai lá na associação para ver se tem o pozinho? Eu falei, associação? É. Aí eu peguei e falei assim, tá bom, eu vou. Aí ela me passou o endereço, eu fiquei acho que uns 10 minutos aqui na praça, porque antigamente era lá na frente, em frente à praça. Fiquei 10 minutos olhando e não sabia onde era. Aí eu voltei lá no regional novamente, aí ela pegou e falou assim, ó, a associação vende coisas também assim, de tipo um brechózinho que eles têm. Aí eu falei, ah tá, eu acho que eu já sei onde é. Aí vim. Aí fui muito bem atendida pela dona Flor, que hoje ela está afastada, né, que ela teve um problema de depressão e está afastada. Foi ela, aí a dona Janete que me deu muito apoio. Aí eu entrei, né, aí eles estavam, eu lembro até hoje, elas estavam em horário de almoço. Aí eu até me senti meio constrangida, né, ela falou, não, pode ficar à vontade, eu vou terminar de almoçar e já te atendo. Aí tinha o pozinho. Aí teve várias vezes que eu comecei a vir aqui, porque às vezes não tinha o Cavilon no regional, sempre, às vezes faltava alguma coisinha. Aí teve a nossa presidente, que é a dona Janete, né, e a dona Flor. Mas a dona Janete, ela chegou para mim e falou assim, Ângela, eu já percebi que você é uma pessoa bastante comunicativa. Você não quer vir trabalhar conosco, ser voluntária? Aí eu falei, olha, uma boa, porque eu tô em casa e eu tô num momento assim meio depressivo, por causa que é meia recente, a minha cirurgia, tudo, né? Então eu gostaria sim. Aí ela propôs para mim entrar às 8 e sair às 2. Só que acho que gostaram tanto de mim, que aí eu comecei a vir todos os dias, das 8 às 16 horas. Aí eu comecei a ser voluntária aqui. Então, ao mesmo tempo que você foi ressignificando a sua vida, você foi apoiando outras pessoas. Aí, no começo eu trabalhei de sexta-feira, aí na época minha mãe faleceu. Olha como Deus é bom. Se eu não tivesse o apoio da associação, como é que eu ficaria? A minha mãe faleceu. E era ela o meu suporte, entendeu? Tudo era ela. Aí ela faleceu e eu fiquei sem chão. Aí a sorte é que eu vinha de sexta-feira trabalhar aqui. Aí a Janete pegou e falou, não, você vai vir todos os dias, você é muito comunicativa. Você vai trabalhar conosco. E eu tô aqui até hoje. E pretendo não sair. Muito bem, então vocês viram aí como é a vida de um ostomizado quando se propõe a passar pelo processo de ressignificar toda a vida, que é o mais importante. Então, Ângela, eu queria te pedir para deixar uma mensagem especial para todos esses que estão nos assistindo e quero já, de antemão, te agradecer por poder estar aqui com a gente no Saúde Ativa, compartilhando um pouquinho da sua história. Então, fique à vontade, são todos seus. Bom, gente, o que eu queria falar é para vocês nunca desistirem. Que em primeiro lugar tem Deus. Se você está passando por esse momento, é porque Deus tem um propósito na sua vida. Então, se você ficou ostomizado, se você tem um câncer como eu tenho, não desista, gente. Vamos em frente. Olha, eu faço quimioterapia. Eu já fiz várias quimioterapias. Eu tô aqui. Não vou dizer, pessoal, que uma quimioterapia é fácil. Não é fácil. Mas Deus tem um propósito na vida de cada um. Ele teve na minha. Eu tô aqui em função dele. Certo? Então, a mensagem que eu queria deixar para os ostomizados e para sem ser ostomizado também, nunca desista dos seus ideais, mesmo se você tiver com uma bolsinha, mesmo que você esteja com câncer, com uma doença grave, nunca desista. Ponha sempre Deus na sua frente
que você vai conseguir e vai ficar bem. Essa é a minha mensagem. Então, cuide-se, cuide de quem você ama, apoie as pessoas que você ama nos momentos que elas mais precisam. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais, deixar o seu joinha lá no YouTube. Entre em contato com a associação para você poder ajudar. Se cuida e até a próxima. Até a próxima, gente.